Olá, querido. Tudo bem? Queria te convidar a separar um tempinho hoje para meditar na palavra do Senhor. Temos essa rica oportunidade e eu queria te convidar a ter esse tempo de comunhão com o Senhor. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até o versículo 42. Lucas 10, do 38 ao 42. Só esses pequenos versos, poucos versos, 5 versos, para a sua meditação. Faça a leitura aí na sua casa e depois vamos voltar aqui para uma breve meditação. Essa passagem ela é bastante conhecida. Jesus se encontra com Marta e Maria, são duas discípulas de Jesus, e é muito interessante que Lucas, no seu evangelho, muitas vezes vai citar como as mulheres participavam do ministério de Jesus, e que, mais uma vez, isso é apresentado, Jesus entra na casa delas, são duas irmãs, e ele se hospeda. O texto faz um contraste entre Marta e Maria. Marta muito agitada, servindo a casa, fazendo os afazeres da hospitalidade, e Maria sentada aos pés de Jesus. Às vezes as pessoas olham para esse texto e tendem a querer criticar Marta e elogiar Maria, como se o ativismo dentro da igreja, o número de atividades, o trabalho, fosse algo reprovável e que o melhor é simplesmente ser um pouco mais reflexivo e viver uma vida muito mais, é, uma velocidade um pouco menor, ou mais refletindo sobre as coisas e trabalhando menos. Mas, na verdade, o texto não nos aponta para isso. Pelo contrário, quantas e quantas vezes a Bíblia nos fala sobre como é grande a seara, são poucos os trabalhadores, como eles devem ir e trabalhar e fazer a obra do Senhor. O que o texto nos aponta é Jesus tentando corrigir um pensamento em Marta e mudar algo para algo ainda melhor. Ele não repreende a sua hospitalidade, pelo contrário, é o que de fato ela é chamada a fazer naquela situação. Ele não repreende o cuidado que ela tem e nem o seu trabalho. O que ele repreende, ela está reclamando de Maria. Perceba que é diferente. Jesus, ele não critica Marta pelo que ela está fazendo. Mas quando ela, Marta, pede que Jesus, peça que Maria ajude, o que Jesus critica é isso. Olha, Marta, você tem feito o que você está fazendo. E isso é bom. Só que Maria escolheu a melhor parte. Não vou ser eu, de Jesus, que vou falar para ela abandonar isso e fazer o que você está fazendo. Então, note, podemos fazer muitas coisas dentro do reino de Deus. E todas elas são importantes e devem ser feitas. Mas quando olhamos para esse exemplo, o que Jesus está dizendo é que Maria, naquele momento, estava sentada aos pés de Jesus. É quase que a imagem do serviço, do trabalho, contra a imagem do discipulado. Maria estava aprendendo aos pés de Jesus. E naquele momento, aquilo era importante para ela. Não quer dizer que nós não devamos trabalhar, não devemos nos esforçar, não devemos fazer a obra do Senhor, não devemos ser hospitaleiros, não devemos. Tudo isso é muito importante. Mas há um contraste aqui. Naquele momento, o que Maria precisava era sentar aos pés de Jesus e ouvir. Você veja que isso vai aparecer outras vezes na própria Escritura. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele compara a vida de casado com a vida do solteiro, e ele diz que o casado ele tem que se envolver com os afazeres da sua casa, enquanto o solteiro ele pode se dedicar totalmente ao Senhor. Paulo não diz que ser casado é ruim e nem que ser solteiro é melhor. O que ele diz é que, olha, é uma situação diferente. Jesus não está dizendo que Marta está sendo repreendida por aquilo que ela faz. Não, só que Maria está escolhendo algo que naquele momento, para ela, é melhor. Veja que em Atos capítulo 6 acontece mais ou menos a mesma coisa. Os apóstolos estão muito envolvidos com o serviço de distribuição de alimento, a hospitalidade, tal qual, Maria, qual tal Marta. Só que chega uma hora que eles não conseguem mais fazer isso e discipular, ensinar, pregar. Então eles dizem assim, olha, vamos escolher 7 homens, aos quais incumbiremos nessa atividade. Ali começa o ofício diaconal e nós nos envolveremos no ministério da pregação e da oração. Então, os apóstolos dizem o seguinte, a nossa prioridade é a pregação e a oração, vamos escolher outros homens, os quais, para eles, será prioridade servir as mesas. Em Atos capítulo 6, as duas funções aparecem com a palavra ministério, ministério da palavra,
e o ministério de servir, ou da diaconia. Então, note que o texto de Marta e Maria não fala para nós contra o trabalho, não fala para nós contra fazermos as coisas, sermos hospitaleiros, desenvolvermos os nossos ministérios, não fala contra isso. Fala que, por vezes, em determinados momentos, é melhor nos assentarmos aos pés do Mestre para ouvi-lo, para aprender dele, para que possamos, inclusive, trabalhar melhor dentro do reino de Deus. E tem mais um aspecto que eu quero chamar a sua atenção. No final, ele diz assim, só uma coisa, na verdade, basta. E aí, esse é o ponto que eu acho que é o mais importante de toda essa discussão, de toda essa história. O que Jesus tenta já mostrar ali é que ninguém se aproxima dele, ninguém chega à salvação, ninguém recebe as bênçãos do Senhor porque trabalha muito. Isso nós fazemos e é importante. Mas Jesus fala o seguinte, só tem uma coisa que de fato é necessária, é sentar-se aos meus pés, é estar aqui. De novo, Jesus não está recriminando Marta, mas ele está ensinando algo para elas. E serve para nós. Nenhum de nós vai ser salvo porque trabalhou demais no reino, porque ia incansavelmente para a igreja, porque pregava todos os dias da semana, porque ia em todos os hospitais e orfanatos, porque distribuiu muito alimento para os pobres. Nenhum de nós vai ser salvo por causa disso. Nós somos salvos porque um dia nos assentamos aos pés do Mestre e ouvimos a sua voz. É por isso, porque cremos nele como nosso Mestre, como nosso Senhor, e nos aconchegamos aos seus pés. Que possamos ter a sabedoria de entender que precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor, sentados aos seus pés, ouvindo a sua voz, recebendo dele e sendo discipulado pela sua palavra, aprendendo dele. Mas também somos chamados a servir, a trabalhar. Não somos chamados a simplesmente ficar num estado contemplativo, talvez como um monge ou como um freio, algum dessas ordens religiosas dentro de um monastério. Não, somos chamados a aprender do Senhor, mas também a trabalhar. Que possamos ter equilíbrio naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, para que possamos ouvir, aprender, encher o nosso coração e assim servir a Ele melhor. Lembrando que nada disso é o que nos conduz de fato à salvação. O que nos conduz à salvação é estarmos aos seus pés, tendo-o como nosso mestre. E que vivamos assim para a glória de Cristo. Amém.